E aí galera, voltando aqui para mais um vídeo do nosso desafio das 10 semanas aprendendo armênio. A gente tá gravando no mesmo dia daquele vídeo de abertura, porque é o dia que a gente está começando a estudar a língua. É o dia 7 de abril, para a gente vai começar a fazer por 10 semanas, né? A gente está na Turquia ainda, estudar por 4 semanas daqui, um mesinho, antes de ir para a Armênia e estudar mais 6 semanas por lá. Eu e o Lucas estamos aqui para esse desafio. Espero que vocês tenham comentado lá no vídeo, eu ainda não sei, mas com os idiomas que vocês querem aprender com a gente nessas 10 semanas, nas próximas 10 semanas, e aí falando se vocês querem que a gente faça lives explicando coisas. Mas o tema do vídeo de hoje vai ser exatamente explicar um método, né? A gente comentou um pouco no vídeo passado sobre como que seria, você tentaria talvez um método diferente, né? Então eu vou começar explicando o meu, que é mais básico, eu acho, a princípio. Como eu falei no vídeo anterior, eu tentei, da outra vez que a gente fez o desafio das 10 semanas, eu tentei focar muito no Assimil, né? O livro de Assimil de turco. E eu acho que foi um erro, porque muitas palavras que estavam lá eram muito inúteis, então, e era o meu foco de onde as minhas palavras vinham, era o meu a minha fonte de conhecimento, era de lá. E eu acho que dessa vez, começando já com uma lista de palavras, uma lista de palavras organizadas por frequência e combinações importantes, eu acho que vai ser uma boa, mas é claro, eu vou usar o Anki, os meus flashcards, como um método de input, tanto de aprendizado quanto de repetição. Então vamos por lá, vamos por partes, uma revisão agora. Então, você tem essa lista de palavras, você tem palavras-chave, e para cada palavra-chave você tem uma frase de exemplo, certo? Exatamente. Uma palavra, por exemplo, sei lá, carro, vai estar lá, carro, eu quero comprar um carro, e aí a palavra, a tradução disso para armênio, e também a tradução da frase para armênio, para eu tentar produzir essa frase. Mas claro, se tiver a frase eu quero comprar um carro, quer dizer que anteriormente eu já vou ter visto a palavra eu já vou ter visto a palavra comprar, ou seja, não tem nada que é tudo de uma vez novo ao mesmo tempo. É tudo construído passo a passo, baseado nas coisas que eu já sei, teoricamente, para ser uma ordem crescente. Talvez uma frase mais básica seria, o carro é preto. E aí eu sei preto e eu sei carro, são duas palavras. Perfeito, perfeito. Então, você tem essa lista com as palavras-chave, com as frases. Primeiro você vai olhar, por exemplo, em armênio, a palavra para carro, a frase, e aí no dia seguinte você vai tentar fazer o contrário. Você vê a palavra para carro e a frase em inglês e vai tentar traduzir ela de volta para o armênio, é isso? Não no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade. Eu vou pegar uma lista, vou falar, por exemplo, vou aprender 30 palavras e frases novas no dia de hoje, ou 40, seja lá o número que for. Então, vai ser a primeira vez que eu vou ver essa frase, essa palavra, vão ser no dia 1, por exemplo, hoje, e aí eu vou ver, por exemplo, a palavra comer, ou querer, né? Eu quero comer, algo assim. Então, comer é isso, eu vou ver como é que constrói a conjugação, talvez eu provavelmente vou dar uma lida em algum site para ver como é que é a conjugação do armênio, como é que funciona, né? Se você faz igual ao português, né? Eu como, tu comes, ele come, ou se é igual ao inglês, I eat, you eat, né? Que é tudo igual, ou várias línguas são assim também. Espero que não seja igual ao turco, porque nós estamos aprendendo turco agora, estamos aqui em Izmir. As conjugações são muito difíceis, né? Além de ter eu como, você come, ele come. Em turco tem alguns tempos verbais muito malucos. Por exemplo, não quero me compridar isso muito, mas eles têm um tempo verbal específico para ações que você não tem certeza se aconteceram ou não. Como elas se chamam mesmo? O passado dubitativo. O passado duvidoso. É duvidoso. Então, por exemplo, ele comprou um carro, mas olha, eu não tenho certeza porque eu não vi. Ouvi dizer que... Se ele te contou que ele comprou um carro e você não viu ele comprando o carro, você usa o passado duvidoso, o passado dubitativo. Espero que o armênio não tenha nada disso. E eu não sei se tem ou não, porque eu nem olhei em nada, eu sei nem oi em armênio. Mas enfim, é isso, eu vou ver pela primeira vez e aí vou tentar aprender e eu vou tentar fazer o esquema do algoritmo de repetição espaçada do Anki, né, dos flashcards, para tentar aprender a fundo aquela palavra já no dia 1 e todas aquelas palavras. Obviamente eu não vou conseguir,
porque são muitas palavras novas ao mesmo tempo. Quantas palavras você está pensando em fazer por dia? Eu ainda não decidi sobre isso, mas eu tô, dependendo do meu tempo naquele dia, mas eu tô vou tentar fazer 40 por dia. 40 palavras novas por dia a fundo, né? E isso vai me levar um bom tempo, porque é a primeira vez que eu tô vendo aquelas palavras. Se eu for fazer o algoritmo inteiro do Anki, isso vai me tomar provavelmente uns 25 minutos. Eu tô chutando assim. Mas calma, você vai fazer... Ou seja, quero entender bem o plano. Você vai ver a palavra-chave, você vai ver a frase e vai clicar em repetir. A lista já tá pronta. Isso, eu vou clicar em errei. Repetir. Aí essa palavra vai vir de novo. Ela vai vir de novo e eu vou tentar adivinhar ela. Vai tentar traduzir, não... Ok, e aí você vai tentar traduzir a palavra-chave e a frase ou só a palavra-chave? As duas. Eu vou tentar as duas coisas porque eu sou um overachiever. Eu já tentei fazer isso com várias línguas, inclusive com o turco há algum tempo atrás. Pelo menos pra mim, com a memória que eu tenho, 40 é impossível. Ok, não, 40 você vai conseguir. Eu consegui fazer primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O problema não é aprender as 40 palavras do dia. O problema é revisar as trilhões de palavras dos dias anteriores. Porque é acumulativo, né? Então, no primeiro dia você tem 40, no segundo dia você revisa 80, no terceiro dia 120. Claro que vai ter palavras que você vai lembrar e elas não vão aparecer nas revisões. Mas eu lembro que quando eu tentava às vezes que eu tentei com 40, a minha retenção era tão baixa que eu basicamente tinha que ver todas as palavras o tempo todo. Eu entendo isso, eu concordo. Mas eu sei que com 20 eu aguento. Então, porque quando eu estava aprendendo turco, tanto da outra vez, no outro desafio das 10 semanas, quanto agora que eu tive que reaprender o turco, 20 novas por dia eu aguentava muito fácil. Por quanto tempo você acha que é sustentável fazer 40 palavras por dia? Por provavelmente 2 semanas ou 3 semanas. Então vai ser só o sprint inicial mesmo. A primeira parte aqui na Turquia. Eu acredito que 2 semanas só, na verdade. 2 semanas, vamos fazer o cálculo então. 2 semanas são 14 dias, 14... São 14 dias. Vamos falar 15. 15 dias vezes 40 palavras. 600 aí. São 600 palavras. Que é um bom início, né? Mas não sei se eu vou conseguir chegar tão longe, mas vamos chutar baixo. Em vez de 600, vou ter lá 450 palavras em 2 semanas. 500, pronto. 500 palavras em 2 semanas. Então, se eu chegar a 400, 500 palavras em 2 semanas, já está dentro do que eu estou planejando, está dentro da minha meta. O que você acha que é possível fazer com 500 palavras? 500 palavras é um bom começo. Eu começo a escrever com pessoas em aplicativos como o Tandem, o HelloTalk, quando eu tenho aproximadamente 300 palavras. Eu notei que é um padrão que eu sigo. Eu fiz isso para o grego, eu fiz isso para o hebraico. O hebraico foi um pouco mais difícil, né, porque é uma língua bem diferente, mas com o turco também fiz isso. E, claro, você não vai falar muita coisa, você vai precisar do Google Tradutor, mas o armênio, a gente imagina que seja uma língua mais fácil que o turco, até porque se for mais difícil que o turco, tchau. Mas... Não, mas é bem provável que seja mais fácil, porque no final das contas, talvez nem todo mundo saiba, o armênio na verdade é uma língua indo-europeia, o que significa que é uma língua, mesmo que seja um parente distante, é um parente do português, do espanhol, enfim. Você tem o grupo das línguas latinas, as germânicas, as eslavas, as línguas bálticas e também as línguas helênicas, no caso o grego, e o armênio ali, meio escondido. Uma língua, na verdade, que no primeiro momento não parece ser uma língua indo-europeia, mas sim, na verdade é uma língua parente das línguas que nós conhecemos mais a fundo, como as línguas latinas. Então, eu acho que isso vai ser o foco inicial. E aí, seguindo adiante, eu vou diminuir esse número para provavelmente algo em torno de 15 ou 20 novas por dia, que acho que é um bom número. Recentemente, o nosso amigo Richard Simcott, ele fez um desafio parecido para o estoniano. E ele começou também, se eu não me engano, com 40 palavras. Inclusive, ele fez um vídeo com o criador do aplicativo. Ele estava fazendo isso através de um aplicativo. E, enfim, eles têm, claro, muitos dados sobre quantas palavras as pessoas conseguem memorizar. E eles diziam, olha, entre 10 e 20 por dia é o ideal.
40, Richard, você é um gênio, talvez você consiga, mas 40 é muito puxado. E eu concordo. E, se eu não me engano, ele começou com 40, deu certo, ele conseguiu, foi sustentável durante um tempo. E aí, se eu não me engano, ele reduziu esse número para 25, eu acho, se eu não me engano. Ou 30, talvez. É a minha ideia. Então, mentes geniais pensam de um jeito parecido. Um abraço, Richard. Mas, voltando agora para o assunto, né? Qual que é o seu novo método, a sua nova tentativa? Antes de entrar nesse assunto, só comentando o que você tinha dito, porque eu realmente acho que tem alguns pontos... se estamos falando sobre vocabulário, tem alguns pontos chaves. Então, por exemplo, acho que o primeiro ponto é a marca das 300 palavras. Quando você tem 300 palavras, claro, não quaisquer palavras, mas as 300 mais usadas, ou pelo menos as mais usadas por você, você começa... Primeiro, você já tem uma ideia geral de como a língua funciona, né? Claro que você não vai ter estudado todas as formas gramaticais, todos os outros padrões, mas você já tem uma boa ideia do que esperar naquela língua. Com 500, você já começa a falar, entender ainda é muito difícil, porque, claro, as pessoas usam, principalmente se é uma língua que não é parecida com nenhuma outra língua que você fala, com 500 você já consegue falar muita coisa, mas ainda é muito difícil entender. E antes eu achava que 700, 800 era a próxima marca, mas agora acho que estou convencido que na verdade a próxima marca está ali entre 1000 e 1100, que é o nível quando você basicamente consegue falar o que você quer. Claro, ainda é difícil entender o que as pessoas falam. É engraçado que, dependendo do idioma, isso muda muito, né? Porque, por exemplo, se você vai estudar uma língua como romeno, por exemplo, se você que é falante de língua portuguesa, vai estudar... Não vou nem falar de espanhol, porque, claro, espanhol é muito próximo, mas uma língua que aparentemente não é tão parecida com o português, mas, na verdade, é uma língua, né, um parente muito próximo do português. Eu acho que com 500 palavras, você já consegue conversar. Sim. Porque você consegue falar as ideias básicas que você consegue se expressar. Tem muitas palavras que são parecidas, né? As palavras mais difíceis, na verdade, as palavras mais sofisticadas, elas são basicamente todas iguais, né? Palavras como liberdade e democracia e todas essas palavras. Então, com 500 palavras, você já consegue fazer muita coisa e você já entende também muitas coisas, porque entender essas línguas é difícil porque as palavras básicas são muito diferentes, né? Por exemplo, falar, não sei, mesa, mas as ideias complexas tendem a ser parecidas. Já com o turco... Talvez você pode... É algo com que até o russo, na verdade, sim. O russo, o polonês, que são línguas muito diferentes. O alemão. São palavras que você consegue entender muita coisa porque tem essa parte indo-europeia lá no fundo, muitas palavras latinas, influência aí durante milhares de anos. Democracia, república, todas essas palavras, você começa a aprender outras palavras e aí você pensa, ok, em russo, onde em português a gente fala rã, eles falam rã, então república, ok. Você consegue realmente entender muitas coisas. Agora, com uma língua como, por exemplo, o turco, que é completamente diferente, por exemplo, república, que era Cumhuriyet. As palavras sofisticadas do turco, na verdade, vêm do árabe ou do persa, que são línguas que nós ainda não aprendemos, é realmente muito difícil entender. E vamos ver se você concorda comigo. Eu tenho a impressão que com 1000 palavras, que é o que a gente estudou bem já, eu acredito, em turco, com 1000 palavras você consegue expressar as ideias, os sentimentos que você tem. Claro, não de uma maneira muito rebuscada, mas simplificando você consegue dizer basicamente tudo o que você quer. Concordo plenamente. Eu tô com exatamente 1005 palavras no meu ranking, nos meus flashcards de turco, e eu tô naquele ponto que eu consigo falar quase, basicamente, o que eu quero. Não entendo ainda a resposta por causa das dificuldades do turco, que a gente já mencionou, mas imagino que se o turco fosse uma língua com uma gramática mais normal, entre aspas, mais parecida com a nossa, né, que não é tudo ao contrário, eu estaria falando muito melhor. Mas já consigo falar, consigo escrever. O que foi a experiência que você teve com o grego, não? Isso, exatamente. O grego eu tenho um pouco mais de 1000, tenho bem mais, agora eu tô com 1600, mas com
eu acho que como o Lucas falou, com 300 eu comecei a escrever, com 500 já comecei a ter aulas que eu conseguia falar e mais ou menos entender alguma coisa da resposta, e ali com 800, 1000, já tinha conversações de 1 hora com professora no iTalk, por exemplo. Claro, simplificando, né? Você não falava sobre filosofia e sobre... Ou talvez, não sei. Falava sobre astronomia, que já é um negócio... Olha, interessante. Eu, por exemplo, não consigo ver a gente falando sobre astronomia em turco. Futuro próximo. Mas, de novo, né, só para a ideia principal, eu acredito que é com 1000 palavras você consegue falar, claro, simplificando, você consegue falar basicamente o que você quer no idioma. Sim. E o método? Solta o segredo aí. Próximo vídeo? Próximo, né? O Lucas está realmente fazendo um grande segredo sobre esse novo método aí. Então, esse vídeo tá longo, né? Já tá com acho que uns 15 minutos mais ou menos. Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Vamos lá, no próximo vídeo eu vou finalmente revelar qual o método que eu vou usar para aprender. Que a gente vai gravar agora também, né? Só pra... A gente vai estar com a mesma roupa, não repara não. Mas segue a gente aqui no canal meu, no canal do Lucas e nos nossos respectivos Instagrams, que vai estar o link tudo aqui na descrição. Falou, galera. Até mais.